Uma questão que é feita continuamente é se o sábado foi guardado no Éden. Adão e Eva guardaram o sábado. Aqueles que defendem a guarda do sábado para os dias de hoje certamente afirmam que sim. Que Adão e Eva conheciam os mandamentos e por isso eles guardavam o sábado. Mas o que nos diz a Bíblia? Não existe na Bíblia hebraica uma resposta direta a esta pergunta. Não tem nenhum texto que diz que eles guardaram ou que diz que eles não guardaram. Não existe essa informação diretamente na Bíblia. E também nós não sabemos quando é que foi a queda de Adão e Eva. Foi na própria sexta-feira da criação? Foi no sábado em que Deus descansou? Foi na semana seguinte, mês seguinte, ano seguinte, um século depois? Não temos essa informação. A Bíblia não informa, não tem uma cronologia. Como a Bíblia não informa isso diretamente, nós podemos analisar alguns indícios. E esses indícios apontam que não houve guarda do sábado no Éden e que Adão e Eva não guardaram o sábado. Vamos ver alguns desses indícios. A Bíblia hebraica, no relato da criação, existem duas tradições de criação. A primeira tradição da criação está em Gênesis 1:1 até Gênesis 2:3. E a segunda tradição está relatada de Gênesis 2:4 até Gênesis 3:24. Alguns atribuem essa primeira versão da criação a uma fonte sacerdotal, que é uma fonte mais recente, posterior, depois do cativeiro babilônico. E a segunda versão seria uma versão mais antiga, que alguns atribuem a uma fonte já vista, aproximadamente no século X, ali antes da era cristã. Isso é chamado teoria documental, que foi elaborada no século XIX, mas essa teoria documental atualmente não tem unanimidade. Mas os grandes estudiosos mostram que existem, na verdade, essas duas tradições. Então, a teoria das tradições ela continua sendo bastante aceita e explica bastante coisa no Velho Testamento, na Bíblia hebraica, que indevidamente é chamado de Velho Testamento. Ou gostamos mais do termo Bíblia hebraica. A primeira tradição, que está em Gênesis 1 até 2:3, é a mais recente. Então vamos ver 4 indícios desta questão da guarda do sábado no Éden, no paraíso. Indício 1. A tradição que fala do sábado é a mais recente e ordenada, aquela que é atribuída à fonte sacerdotal. A tradição que relata o Éden, que é a mais antiga, não contém nada sobre o sábado. Então nós temos a seguinte situação. Uma tradição fala do sábado, mas não fala do Éden. Outra tradição fala do Éden, mas não fala nada do sábado. Então, teríamos o seguinte: no Éden não tem nada a ver com o sábado ou a guarda do sábado, se nós analisarmos as tradições da criação, conforme é atestado pelos melhores pesquisas bíblicas atuais. Indício 2. O pacto do Éden tinha um mandamento explícito. Nós já analisamos em estudos anteriores, quando estudamos alguns pactos, que cada pacto tem o seu mandamento explícito. E no Éden, o mandamento explícito era não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Não existe qualquer mandamento de guardar o sábado, nem qualquer punição por sua violação, que é diferente do que nós vamos ver posteriormente no pacto do Sinai. Indício 3. Na tradição mais recente de Gênesis, quem descansa é Deus e não o homem. E nesta versão existe também um mandamento muito claro, que é frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. E não existe qualquer mandamento sobre o sábado. A versão posterior, nós analisaremos isso no Pacto do Sinai, a versão posterior do mandamento do sábado tem a forma que é: 6 dias trabalharás e no 7º dia descansarás. Agora, se Adão e Eva foram criados no 6º dia, eles não poderiam descansar no 7º dia, porque para eles seria o 2º dia e não o 7º. Era 7º dia apenas para Deus. E Deus descansou, não o homem. Então é muito claro isso no relato atribuído à fonte sacerdotal, que é a versão posterior, que o 7º dia somente era 7º dia para Deus, e Deus descansou, não o homem. Porque para o homem não era o 7º dia, e sim o 2º.